Com uma receita bruta de 244 bilhões de reais, o peso econômico do setor de telecomunicações é inegável. Representa sozinho 3,6% do PIB brasileiro e, indiretamente, dá base para um grande número de atividades econômicas. Em 2019, os resultados do setor começavam a trazer sinais de melhora depois da recessão de 2014 e 2016. A receita parecia ter se estabilizado. As principais empresas operadoras voltaram a crescer em margem e os investimentos mostravam sinais de melhora. O setor investe em média 30 bilhões de reais por ano, o que representa 0,5% do PIB e 2,6% da formação de capital bruta. Com mais de 300 milhões de acessos em diferentes serviços, como banda larga, telefonia móvel e TV por assinatura, o setor de telecomunicações é um dos mais próximos dos consumidores, mas também é um dos mais sensíveis às variações de renda. Na crise de Covid-19, os primeiros impactos do setor foram o fechamento das lojas e as limitações de recarga de créditos. Mas ainda ocorrerão mais impactos diretos e indiretos. Nossa grande dúvida em relação a essa pandemia não é o que aconteceu até agora, é a extensão da crise, e a dúvida e a escuridão que há hoje em relação à extensão da crise, até onde vai os efeitos da crise. Porque nosso segmento é muito dependente da pujança e da performance da economia. Então, até onde vai o efeito, isso tem impacto direto nos empregos das pessoas e, em última análise, na capacidade de pagamento das pessoas. Essa é a nossa grande preocupação. Para isso, a gente está fazendo uma série de exercícios internos, obviamente, no sentido de emagrecer e ganhar musculatura para ficar mais forte para o dia seguinte. Nos balanços do primeiro trimestre de 2019, as empresas já registraram forte queda de receita e desaceleração de crescimento no mês de março, mas o impacto definitivo só será conhecido com os números do segundo trimestre. Segundo a Anatel, em abril, a base pós-paga teve queda de 500 mil linhas, algo que não se via desde 2005. Até mesmo 4G, que nunca teve queda, sofreu retração. TV por assinatura e telefonia fixa mantiveram o ritmo de queda que já apresentavam, e apenas a banda larga fixa mostrou forte crescimento em abril, reforçando seu papel essencial no enfrentamento da pandemia. Com o aumento do desemprego, os cenários de recuperação econômica são de médio a longo prazos. E a grande preocupação do setor de telecomunicações passa a ser o comportamento e a capacidade das pequenas e médias empresas em manterem os serviços. Com tudo isso, o valor de mercado das empresas de telecom caiu mais de 18% até maio de 2020. As previsões para o PIB deste ano variam, mas são números nunca antes vistos. Em alguns casos apontam retração de 2 dígitos, o que sinaliza uma forte depressão econômica. Diante deste cenário, qual a perspectiva para o mercado de telecomunicações? Como ficam os movimentos de consolidação e aquisições? E os investimentos em 5G? Poderão ser feitos? Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do Teletime Live, esse nosso bate-papo, esse nosso debate das manhãs de segundas ou terças-feiras. Enfim, cada semana a gente está colocando num dia, mas procurando fazer todas as semanas um debate novo para vocês, com um tema instigante, um tema importante da área de telecomunicações. E no dia de hoje, a gente vai fazer um debate em que não temos aqui operadores de telecomunicações, não temos aqui fornecedores de telecomunicações, mas temos pessoas que conhecem profundamente e analisam todos os dias a indústria e o mercado de telecomunicações, para tomar as decisões, principalmente referentes ao mercado financeiro. A gente está falando alguns dos principais analistas de mercado, alguns dos principais observadores do setor de telecomunicações, que vão ajudar a gente a entender o cenário que a gente está vivendo,
a gravidade da crise atual, os impactos que isso tem para o setor de telecomunicações, as oportunidades e, obviamente, as projeções futuras do que a gente tem para a indústria. Temos aqui com a gente o Valder Nogueira, do Santander, temos o Marcos Aguiar, do BCG, temos a Suzana Salaru, do Itaú BBA, e temos o Carlos Sequeira, do BTG Pactual. Muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos vocês, de estarem aqui conosco para essa discussão. E vamos começar já no quente aqui, pedindo para que vocês comentem um pouquinho como é que vocês percebem e observam os efeitos que a crise do Covid provocou no setor de telecomunicações até esse momento. Começando contigo, Suzana, qual que é a tua visão sobre como é que a gente pode avaliar essa primeira onda, essa primeira batida de onda aí no setor? Bom dia, Samuel. Obrigada pelo convite. Obrigada por todos que estão assistindo. A nossa análise é que as operadoras de telecom elas estão passando razoavelmente bem em Covid. O que a gente tem visto é que as empresas que têm exposição ao mercado de pré-pago talvez sofram mais do que as que têm menos exposição a pré-pago, simplesmente por uma questão da maneira de recarga, né? A recarga se dá normalmente em lugares públicos, em banca de jornal, em padaria. Então, com o isolamento, fica mais difícil para as pessoas fazerem as recargas e as pessoas estão circulando menos. Então, esse foi um impacto, mas, de novo, foi um impacto mitigado pelo fato de que as pessoas têm a necessidade de fazer uma certa recarga para poder continuar, de alguma forma, trabalhando. E o segundo ponto que a gente acha que as operadoras foram bem, quer dizer, solidárias, né? A gente viu várias operadoras fazendo um movimento de dar bônus de dados para os assinantes, de forma que eles pudessem continuar trabalhando mesmo sem o mesmo nível de recarga, o que tem uma implicação financeira, mas de qualquer forma fortalece o relacionamento entre o assinante e a operadora, essa solidariedade que se deu durante a crise. Provavelmente o que a gente vai acontecer é que mais agora no segundo trimestre vai ficar mais visível quais são as implicações que pegou o trimestre inteiro, a crise, do que o resultado do primeiro trimestre. Mas, de forma geral, acho que o impacto maior foi agora no segundo trimestre, mais pelo meio da receita, né? A parte de custos, a gente não vê uma alteração tão significativa. Cadu Sequeira, a tua avaliação, a gente teve já a primeira leva de balanços das empresas ali, trazendo 2 semanas, como disse a Suzana, 2 semaninhas de impacto, e alguns números importantes já começaram a aparecer ali com relação a essa brusca desaceleração no mês de março, né? E talvez tenha sido agora mais intensiva no mês de abril. Para a segunda leva de balanço que a gente vai ter, fechando aí o segundo semestre, isso aí um pouco mais para frente, você acha que o impacto maior nas empresas de telecomunicações vai acontecer em abril, maio, ou ainda está piorando? Qual que é a tua leitura sobre essa primeira onda? Legal. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos. Bom dia, Samuel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Valder, Marcos, Suzana. Uma honra, um prazer estar de novo junto com vocês aqui. Já discutimos tantas vezes em tantos fóruns e situações diferentes. A gente está na estrada há um tempão. Então, é sempre um prazer rever os amigos, ainda que virtualmente. Então, falando um pouco sobre resultados e o setor, eu acho que no segundo TRI a gente viu ainda muito pouco do impacto da crise nas empresas de telecomunicações. A Suzana falou bastante sobre o pré-pago, é natural esse primeiro impacto, porque o pessoal não tem como recarregar. Acho até que, olhando para frente também, um assinante pré-pago, por ser um assinante de renda mais baixa, ele tem que fazer escolhas difíceis, muitas vezes, né, entre necessidades básicas e uso do telefone. Então, talvez isso também tenha um impacto no futuro, né, ao longo dos próximos meses, desse pessoal tendo mais dificuldade para manter o mesmo nível de recarga que tinha antes da crise, né, dependendo do tempo que a crise durar. Acho que, por outro lado, a gente está tendo uma demanda maior por conexões de alta velocidade, né? Então, acho que as pessoas estão percebendo. Finalmente, eu acho que muitos perceberam que aquilo que sai da parede pode ser diferente, né? Nem sempre tem a mesma qualidade, né? A princípio parece só uma parede branca com um cabinho lá, mas agora a turma está vendo que, dependendo do cabinho que estiver entregando, você tem pode mudar a sua vida, né? Então, acho que isso também foi uma descoberta, assim, para muitos
consumidores nesse período de crise. E acho que algumas empresas podem se beneficiar mais do que outras, dependendo do seu posicionamento, dessa demanda adicional que surge por produtos de altíssima velocidade, né? E eu acho que tem um outro aspecto interessante para as empresas, que apesar de ter um impacto, empresas de telecomunicações, a gente sabe, né, a economia, elas respondem muito à situação econômica, né? Então, se a economia piora, naturalmente, essas empresas vão sofrer de alguma forma nos seus resultados. Eu acho até que sofrem muito menos do que outros setores da economia, mas também vão ser impactadas pela desaceleração. Mas uma coisa que eu acho interessante é que, do ponto de vista de margem, então elas podem sofrer na receita, mas as margens podem talvez se mostrar mais resilientes do que muita gente espera, né? Porque você tem o nível de adição de churn diminuiu, né? Então você tem menos adição bruta, menos desconexão, então isso tem um impacto positivo no custo de aquisição de clientes das empresas, então acho que isso pode ajudar. Você tem menos venda de aparelho, que é um negócio de margem zero, às vezes negativo, então também pode ter um impacto positivo, positivo, mas pelo menos compensar uma parte do que vai ser o impacto negativo da desaceleração econômica. Menos marketing, as empresas estão sendo mais comedidas na hora de fazer marketing também, acho que também tem um impacto positivo em margem. Então, vai ter um impacto negativo no negócio como um todo, mas acho que as empresas podem conseguir compensar um pouco disso via uma situação de margem de eficiência melhor. A mesma recarga, né? A recarga que era feita na banca de jornal, cada vez mais as pessoas estão descobrindo, quem não sabia ainda está descobrindo fazer recarga digital, tem um custo muito menor para a operadora, a recarga digital do que a recarga física. Então, acho que essas coisas podem ajudar a compensar. Vou parar por aqui e depois a gente fala um pouco mais. Obrigado. Não, tá bom. Você trouxe vários pontos interessantes para a gente poder explorar. Eu jogo a palavra agora para o Marcos Aguiar para fazer essa primeira avaliação, né, sobre os impactos, mas um aspecto interessante que você trouxe, Carlos, e eu peço para o Marcos comentar, é essa questão da melhoria das margens. O Marcos tem feito uma análise histórica já há muito tempo sobre a degradação, né, que o setor de telecomunicações vem sofrendo em relação às suas margens. Pergunto, então, qual que é a tua avaliação e se você concorda com o Cadu com relação a esse possível efeito positivo. Obrigado novamente, Samuel. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, a gente vem acompanhando o setor de forma muito estruturante, né? E, em certa medida, quando você olha, né, o impacto de curtíssimo prazo, ele foi similar a outros setores em menor grau, né? Em função da gente ter dois fatores aqui. Um é, de fato, o impacto macroeconômico, que impacta, como foi mencionado já, a questão dos consumidores de mais baixa renda pré-pago, mas também as PYMEs, né? As pequenas e médias empresas, que eu acho que é importante também ter em consideração, por um lado. Por outro lado, eu acho que se tem alguma coisa boa do momento que a gente está vivendo, né, o que Covid-19 trouxe para esse setor, é aquilo que se falava por anos, né, quiçá décadas, está visível para todo mundo, né? Na realidade, a economia não vai funcionar sem conectividade, né? E antes era uma teoria, uma discussão de analista, agora é uma realidade de todo mundo, né? Nós falamos no último encontro de Telebrasil que parte do que a gente estava falando, estava fazendo, era a eletrificação do país, né? E o pessoal olhava com uma cara estranha, né? Você consegue viver sem eletricidade, né? Na prática, a gente está sentindo na prática que nós não conseguimos viver sem conectividade, né? Então, se tem algo positivo, é isso. Acrescentando ao que foi colocado, né? Você pode até ver alguma melhoria efetiva de margem de curto prazo, mas o que a gente acompanha muito mais é o retorno sobre capital empregado, né? E um dos efeitos, complementando o que os meus colegas colocaram, tem um aumento substancial de tráfego, né? Particularmente em rede fixa, né? Se fala, eu acho que em algumas pesquisas, o IDC acho que aponta para 30%, 40% de crescimento, com uma perspectiva de redução efetiva de receita, ou de projeção de receita para esse ano, né? Se não me engano, de 3% a 1%. De redução para o Brasil. O que isso significa? Você pode ter uma melhoria efetiva com os indicadores que o Carlos colocou no curto prazo, mas se você for olhar a médio e longo prazo, isso significa um impacto importante em relação à capacidade de geração de retorno sobre a base de ativos, né? E especialmente em relação à situação que nós estamos vivendo agora, parte desse aumento de tráfego não é aonde estão os backbones ou as áreas que estão, de fato, preparadas para isso, né? Que são as áreas de negócio. Nós estamos em casa, né? Muitas vezes gerando tráfego de business, né? O que significa um estresse adicional sobre essas redes, né? Isso, do ponto de vista de
da base de ativos que você precisa para gerar o negócio a longo prazo, é um estresse adicional. Se você juntar isso com o meu ponto de ele é essencial, é importante a gente ter noção do que precisa ser feito para garantir que essa plataforma, que não vai deixar de ter o seu papel desempenhado no curto prazo, infelizmente essa crise vai ficar conosco de 12 a 24 meses, que é o tempo para se chegar a uma vacina, né, o que no BC a gente chama da fight phase, né, de lutar contra a crise, em que a gente vai ter que balancear o econômico e saúde, ela vai continuar tendo um papel central. A gente precisa garantir que esse papel é desempenhado de maneira adequada. O que você está dizendo é que, no fundo, ainda que tenha se mostrado essencial, coloca-se aí no horizonte de médio a longo prazo uma necessidade de um investimento adicional ou de, pelo menos, de mais recursos em cima da infraestrutura para que possa dar suporte a essa nova realidade que se criou, é isso? Exatamente. Perfeito. Valder, e a tua avaliação? O que você acha que já foi possível sentir, o que ainda não sentimos com relação a essa crise no setor de telecom? Obrigado, Samuca, pelo convite. Marcos, Cadu, Suzana, prazer estar com vocês no fórum novamente. Eu acho que a crise ela tem despertado alguns ângulos interessantes, além do que os meus amigos já falaram. As empresas estão muito mais eficientes, sim, do ponto de vista de como capturar a recarga, o Cadu falou. Então, a gente vê canal digital, você vê cada vez mais uma dependência menor de lotérica, até algumas iniciativas do governo de fazer, por exemplo, pagamento dos R$600 de forma digital, também acabou levando os usuários a procurar outras formas de recarga. Eu coloquei aqui um ponto importante. Esse momento agora está trazendo para as empresas, nesse ponto de vista de eficiência, algumas discussões que estavam paradas, elas tendem a acelerar, como, por exemplo, a separação da infraestrutura do serviço, né? Então, a TIM já anunciou que está fazendo isso, a Oi, no projeto dela da revisão do modelo da RJ, deve trazer aí novidades sobre isso. Então, isso mostra que as empresas estão ainda mais preocupadas com suas eficiências, olhando até estruturalmente seus negócios, tá? Um ponto que eu havia escrito aqui que é importante, a crise tem impactado os pequenos e os players menores de formas diferentes. E até geograficamente também o impacto tem sido diferente. Além, é claro, do vetor de você ter um peso mais corporativo, mais varejo ou mais atacado. Isso, nessa crise, ficou ainda mais claro que a gente precisa olhar as empresas do setor olhando essa segmentação. Tem empresa regional que está só no atacado, tem empresa regional que está no B2B, no B2C e talvez no atacado ou alguma combinação disso. Então, a crise tem mostrado para a gente, conversando com essas empresas, onde é que estão as dores. A turma do atacado, que só tem operação do atacado, estava sofrendo bastante antes da crise e, de repente, ela viu a demanda por capacidade explodir. Então, ou seja, algumas que, inclusive, estavam só na parte de atacado, começaram a entrar estavam entrando no B2C, algumas deram uma freada e falaram, não, tem uma demanda gigantesca por capacidade, eu vou brigar na capacidade. Então, como cada uma vem reagindo, também impactou. Os R$600 que o governo deu de benefício para algumas empresas em algumas regiões do Brasil, isso foi extremamente importante. Então, ajudou muito na resiliência da receita, apesar de parte dos R$600 terem sido dedicado a coisas mais básicas. Mas, olhando estudos de diversas entidades, como o pessoal da classe CDE, mostra a resiliência do seu gasto nesse tipo de serviço. E hoje, mais do que nunca, você precisa da comunicação até para manter seu emprego. Então, a gente tem começado a ver as operadoras com pacotes diferenciados, ofertas diferenciadas na compra do aparelho, na bonificação, como ela angula a recarga. E, claro, muita gente que consumia dados no trabalho ou no ônibus, agora tem que consumir dados em casa. Então, você contrata uma banda larga que pegue uma ou duas casas,
mas você tem essas formas diferentes e mais criativas de olhar o mercado de telecom. O Valder, você mencionou na tua resposta que é importante olhar mercado segmento a segmento, porque cada empresa tem um perfil diferente de atendimento a determinadas faixas e determinados tipos de clientes, né? Na tua avaliação, o que pegou mais até agora? Foi o pré-pago mesmo? Foi pequena e média empresa? Onde é que a coisa foi mais violenta nessa primeira onda da crise? Usando as palavras do Cadu, pré-pago acaba sendo o mais percebido pelo mercado, porque existia uma expectativa de, quando a economia estava indo bem antes da crise, que o pré-pago fosse uma grande alavanca para ajudar nessa diluição maior de custo de eficiência. Agora, eu fico ainda mais preocupado quando eu olho os números das pequenas e médias empresas do que necessariamente o pré-pago. Porque, querendo ou não, pré-pago, você tem uma ideia de receitamento dado, você só precisa ser mais eficiente em como estimular a frequência dessa recarga. E a base, a gente já sabe, metade dos pré-pagos já não recarregavam regularmente. Por outro lado, como eu falei antes, se você era um cliente pré-pago que usava o Wi-Fi do trabalho ou o Wi-Fi de algum outro lugar que não o seu da casa, você hoje precisa fazer essa recarga. A questão é como é que as operadoras estão usando isso. Por outro lado, do ponto de vista corporativo, e a gente conversa bastante com essas empresas, se por um lado você teve o aumento da venda de capacidade no atacado, por outro lado, alguns clientes corporativos tiveram que postergar ou reduzir o número de conexões, principalmente se são ligados a restaurantes ou da parte hoteleira. Então, muita operadora que é muito exposta a só corporativo no Nordeste, passou por processos de renegociações de contratos bastante fortes. Agora, Suzana, o que a gente viu logo no começo foi um movimento das empresas, né, de muita preocupação com relação às medidas estaduais que estavam sendo colocadas em diferentes níveis, aí, assembleias legislativas ou decretos dos governadores, no sentido de não corte o sinal ou serviço de inadimplentes, ou durante esse período as operadoras têm que manter o serviço, serão obrigadas a manter o serviço. No final das contas, você teve medidas pontuais aqui ou ali, mas juridicamente isso ainda não virou um problema para as empresas, né? Elas estão enfrentando ainda. De outro lado, você teve efetivamente uma dificuldade maior das pessoas responderem economicamente à crise e manterem o seu serviço. A única coisa que o governo fez até agora em relação ao setor de medidas políticas públicas efetivas para isso foi o diferimento, a postergação do pagamento dos fundos setoriais. Você acha que o setor precisa de mais alguma coisa? O setor de telecomunicações ele precisa ser protegido, como foi, por exemplo, o setor elétrico, ou ele consegue passar tranquilo, sem nenhum tipo de medida mais intervencionista do governo, de garantir a saúde financeira das empresas de um lado e garantir a adimplência das pessoas de outro? Excelente pergunta. A gente até, é uma discussão que a gente teve naquela época, quando começou a crise, bastante com os investidores. Acho que é importante a gente fazer uma distinção entre o setor de telecom e o setor de utilities, né, das elétricas. A diferença entre o nosso setor de telecom e de utilities é que o governo consegue garantir um retorno mínimo para as empresas de utilities, de energia elétrica, através da tarifa, né? O governo que estabelece a tarifa. Ou seja, meio que um monopólio natural, enquanto que no caso do telecom é um setor altamente competitivo. Então, não dá para comparar as duas, estabelecer as mesmas métricas para os dois setores, porque a maneira que é cobrado do consumidor final é diferente, né? As empresas de energia elétrica são só elas as únicas provedoras, então o governo estabelece o preço e elas, por sua vez, cobram do usuário final, enquanto que no nosso caso são 4 operadoras grandes, mais uma milhares de operadoras de médio porte que competem entre si. Então, primeira coisa, a gente acha que juridicamente é bem improvável que consiga se provar que telecom tenha que ser tratado da mesma maneira que as empresas de energia elétrica, como tem sido o caso. O segundo ponto é, sim, o governo ajudou colocando o pagamento do Fistel e dos outros planos e das outras taxas do governo para o final do ano,
Mas eu acho que isso não é suficiente. Eu acho que o governo poderia fazer mais coisas para ajudar o setor. Por quê? Porque a gente sabe que o setor hoje é um setor que é um dos que mais pagam imposto. Talvez no mundo, talvez o Brasil é o primeiro ou o segundo que mais paga imposto em telecom. Inclusive, é por isso que a gente é mais caro que os outros países. Não é porque as empresas ganham mais, é porque elas pagam mais imposto ao governo. Tudo bem que o principal imposto é estadual, então seria uma discussão de uma esfera diferente. Mas talvez repensar, é uma boa oportunidade para repensar como é que é a estrutura tributária de telecom. Bom, eu vou parar por aqui, mas eu acho que é um ponto legal a gente discutir também mais para frente, acontecer a postergação do leilão do 5G também eu acho que poderia ser uma ajuda para as operadoras. Esse ponto do 5G, eu não vou deixar você dar o spoiler, não, que essa é uma discussão que a gente vai ter, que é bem importante, mas eu queria pedir para o Marcos Aguiar, que tem, dentro dessa análise mais estruturante que ele faz do setor de telecomunicações, tem chamado muito atenção para a necessidade de algumas políticas públicas específicas. Marcos, como é que você vê as medidas que foram tomadas pelo governo de mitigação dessa pandemia e o que você acha que ainda poderia ser feito? Eu concordo claramente com o que a Suzana colocou, não é o suficiente, há muito o que fazer, especialmente se a gente olhar para frente. Nós, numa crise como essa, precisamos ser proativos, precisamos nos antecipar, né, como ela tem demonstrado em múltiplos setores, né? E o que ela colocou é muito claro, né? Um nível de tributação em torno de 40 e poucos % é altíssimo, mas é pior que isso. Na realidade, tudo que o setor arrecada, 74% vai para o governo. A gente vem acompanhando sistematicamente, isso é arrecadação, mas também os diversos fundos, né? Então tem um nível de oneração que é contraprodutivo, até porque se você diminuir, a cada real que você diminui nesse valor, ele se reverte para o próprio governo em R$3,5 ao longo de 10 anos, isso é retorno de private equity. É o melhor negócio do mundo para o governo desonerar o setor, porque ele é plataforma de geração de empregos, de desenvolvimento em todos os setores. Então, ele tem um efeito multiplicativo que a gente não está enxergando de maneira míope e todo mundo no mundo já enxergou. Então, esse 74% é altíssimo, né? E pode ser feito em muito mais, até aprendendo com o que está ocorrendo em outros países. Nesse momento, na crise, tem vários países que estão lançando medidas, por exemplo, como facilitar acesso a recursos a baixo custo, liberar espectro adicional, onde ele for necessário, né? Reduzir os impostos e tarifas, garantir continuidade de serviços a consumidores que vão ter dificuldade de pagar, inclusive SME, usando os próprios fundos setoriais, que, na realidade, o governo nunca usou para o setor. Então, use agora no momento onde vai ser fundamental e não dando ônus para a empresa, para ela fazer isso, entende? Que se nós não fizermos medidas como essa, e essas são as emergenciais em relação ao setor, e não olharmos mais estrategicamente para ele, por exemplo, fizemos um avanço brutal em PLC 79, vamos operacionalizar isso e criar condições para as empresas atuarem num modelo regulatório mais moderno. Vamos revisar a lei das antenas, nós estamos precisando de antena onde a gente nunca precisou, e tem uma dificuldade enorme de instalar essas antenas. Vamos flexibilizar a consolidação que vai ocorrer, não só entre os pequenos, entre também os players maiores. Se a gente não promover isso, nós vamos ter um problema sério de fato, sustentabilidade do setor. Então, tem várias alavancas que vão além de você subsidiar ou tratar como utilities, que estão na mão do regulador e do governo e que vão ser fundamentais não só para lidar com o Covid no curto prazo, mas para criar aquilo que o Covid pode nos trazer como uma bênção, né? Uma plataforma, de fato, de primeiro mundo para permitir desenvolvimento econômico amplo do país. Legal, Marcos. Cadu, eu queria que você comentasse um pouco como que você vê hoje o setor de telecomunicações brasileiro enfrentando essa crise em relação ao que a gente pode observar em outros países, em relação ao que a gente pode observar em outros contextos econômicos aí das empresas de telecomunicações. Imagino que você esteja olhando também alguns benchmarks internacionais para fazer essa comparação. Qual que é a tua leitura? Então, acho que o impacto que a gente vê no Brasil, acho que é parecido em outros setores de telecomunicações pelo mundo afora. Como a gente não tem uma regulação, enfim, tu falou-se muito sobre a carga tributária, realmente é muito diferente. Acho que esse é um impacto muito grande que as empresas brasileiras carregam, que não acontece na mesma magnitude em outros países, né? As empresas de telecomunicações praticamente sustentam os governos estaduais. Então, que de novo não é o caso fora do país. Mas, em termos de impacto,
os impactos são similares. A gente tem impacto primeiro no pessoal de classes de renda mais baixa, depois em pequenos e médios negócios. Aqui nos Estados Unidos, especificamente, não teve nenhum pacote que fosse especificamente direcionado para empresas de telecomunicações. Elas estão livres para atuar. Por outro lado, também não apareceu nenhum engraçadinho para propor que as pessoas não paguem suas contas. Então, isso nunca surgiu aqui também. E acho que a discussão ela tem um lado nobre da discussão, que é como é que a gente pode fazer para desonerar o setor ao longo do tempo, que é uma discussão que está aí, acho que há 30 anos, né, e não se consegue evoluir, porque, de novo, esse dinheiro sustenta no D0 os estados, então tem que ter uma repactuação de como os tributos são pagos na federação, e federação, estados e municípios, que na verdade, a gente volta para a discussão da reforma, uma reforma tributária mais ampla, né? Mas, por outro lado, também não tem esse, não sei se é populismo, mas essa desejo da classe política de vamos pegar as grandes empresas e desviar uma parte desse recurso para ajudar na crise, né? Sem pensar também como que o governo poderia fazer para ajudar nesse início. Então, acho que, de uma maneira geral, o impacto nas empresas de telecomunicações no mundo todo é parecido, né? Tem sido parecido. E acho que a gente olha na América Latina, que acho que é mais comparável com o Brasil, até do ponto de vista de estrutura de pré-pago e pós-pago, tamanho de empresa, capacidade de resistir à crise, né? Quanto dinheiro as empresas têm para atravessar os próximos meses. Acho que isso é muito similar. As empresas na América Latina têm uma similaridade maior, e o que a gente está vendo são impactos muito parecidos. As empresas todas estão tendo uma piora nos seus números dos clientes de mais baixa renda, pequenos e médios negócios sofrendo mais. Agora, também tem o outro lado dessa moeda, que as operadoras grandes têm capacidade de resistir mais, né? E talvez, inclusive, saírem mais fortes do outro lado, né? A gente vai começar a discutir consolidação, e acho que as empresas que estiverem mais preparadas, mais capitalizadas, geradoras de caixa, elas podem enfrentar essa crise melhor e talvez participar de uma maneira mais ativa nesse processo de consolidação. Perfeito. Valder, acho que tem um ponto aqui que o Cadu trouxe que eu acho que é essencial para a gente discutir, que é o aspecto da seleção natural. Tá? Será que essa crise... A gente vê que o mercado de telecomunicações no Brasil trouxe uma massa de novos operadores nos últimos anos, principalmente os provedores regionais e locais, né, com algumas milhares de empresas de todos os portes, desde empresa de garagem até empresas aí com tamanho mais razoável. Você acha que essa crise vai servir para dar uma selecionada nesse mercado, quer dizer, fazer com que apenas os mais fortes sobrevivam? Você já está observando algum movimento nesse sentido ou ainda é cedo para dizer? Não, já começou, não. Já tinha começado e agora acelerou. Tá? Como eu comentei anteriormente, algumas regionais que estavam focadas em uma vertical só ou um tipo de negócio só estavam adicionando novas formas de fazer negócio. Ou seja, o cara que era só atacado, ele começou a olhar o B2C, outro que não olhava o B2B está olhando. A gente vê claramente uma consolidação já acontecendo, já tivemos umas 4, 5 operações esse ano, algumas públicas, algumas não públicas, de consolidação entre os regionais, tá? Então isso já aconteceu. Alguns, sim, ganhando ficando mais encorpado para quem sabe usar o mercado de capitais de uma forma mais ativa, seja na parte da dívida, seja na parte do equity, tá? Seja porque realmente algum dos competidores fraquejou e isso acabou sendo uma oportunidade de consolidação até mesmo dentro de pequenos regionais ou consolidação de ISPs, tá? Então, isso já começou a acontecer, sim. A gente acha que isso vai acelerar ainda mais. Eu acho que é daí para um volume muito maior de operações. Agora, é claro, respeitando-se a governança das empresas, que é um tema que a gente tem discutido em diversos fóruns, que ele precisa estar cada vez mais bem azeitado. Outro ponto importante, eu acho que, por outro lado, não, combinado a isso, né, a gente já teve uma mudança do arcabouço regulatório, capitaneado principalmente pela Anatel,
que já começa a nos permitir pensar nesses movimentos de consolidação com a regulamentação já pronta, ou pelo menos já bastante acelerada. Nisso, acho que o regulador viu além, quando ele permitiu as mudanças que o PL 79 vai trazer, tanto na parte fixa quanto na parte móvel, o aumento do Spectrum Cap, e, claro, o detalhamento do que está dentro das infraestruturas das empresas, porque isso é bastante importante no processo de consolidação como essa. Mas, sim, esse movimento já começou, ele tem acelerado, em algumas regiões mais que outras, tá? No Nordeste isso está muito claro, no Sul e no Sudeste alguma coisa, tá? Mas eu acho que sim. Tá? Mas era um movimento que já acontecia independente da crise. Talvez o que essa crise do Covid e toda a turbulência que essas empresas vão passar é um processo de catalisação desse movimento, é isso? Uma aceleração. É um catalisador a mais, principalmente se a sua empresa não estava devidamente focada onde deveria. Mais uma vez, tinha gente que só olhava atacado e estava começando a entrar no varejo, tem gente que só tinha varejo, mas tinha capacidade no atacado e não vendia. Então, essa é a hora de ou você ter um modelo de negócio bem definido, ou então você vai ser engolido. Outro ponto que tem ajudado bastante é a questão de franquias, né? Então, a gente vê cada uma empresa com modelos de franquias completamente diferentes, algumas extremamente de sucesso, e esse modelo de franquia por si só já está trazendo uma consolidação. Então, você vê alguns modelos de franquia consolidando os ISPs que não conseguiram se manter em pé sozinhos. Tá? Então, essa consolidação abaixo da camada, né, ela acelerou com o Covid. Que, aliás, é interessante, Suzana, você pode até comentar um pouco sobre isso. Esse modelo de franquias que o Walder mencionou passou a ser adotado também pelas grandes operadoras, né? Todas elas têm, de alguma maneira, ou já anunciaram planos ou já estão efetivamente tocando esses projetos. A gente ainda não vê muitos casos, muitos exemplos, mas a pergunta que eu te faço é se essa é uma reação à competição desses operadores regionais, que as operadoras de grande porte têm adotado, e se isso tem sido efetivo ou não, ou se é talvez uma medida efetiva para garantir o equilíbrio competitivo aí nessas pequenas e médias cidades onde os operadores regionais avançaram mais fortemente nos últimos anos. Um excelente ponto. Se a gente for olhar hoje a composição do número de assinantes de banda larga no Brasil, a gente vai ficar surpreso, pelo menos alguns investidores ficam surpresos quando a gente mostra que quase um terço dos assinantes são de empresas independentes, né, dessas ISPs, não são das grandonas. Então, é natural que com o aumento da necessidade ou com a exacerbação da importância da banda larga fixa, as operadoras começam a se posicionar de maneira a tentar resguardar o market share delas e até ir para cima do market share das pequenininhas. E nada melhor do que isso, do que você ser mais capilar, ter uma presença local. Então, acho que esse foi o primeiro raciocínio que houve, né? Em regiões menores, você tem que ter uma presença local, ao invés de a mídia digital talvez não seja tão eficiente ainda em algumas regiões, então tem essa necessidade de capilaridade. Então, acho que o primeiro ponto parece estranho o tamanho das empresas versus o market share que elas têm no mercado de banda larga. Acho que essa é a primeira consideração. E aí, acho que o primeiro movimento foi o que elas identificaram presença local para fortificar o relacionamento com a sociedade pequena e dessa forma conseguir trazer market share. Mas, como você mesmo colocou, é bastante incipiente. A gente ainda vê as ISPs ou mantendo a participação, até em alguns meses ganhando participação. Particularmente, a minha visão é que isso não vai se manter no longo prazo. Eu acho que em algum momento, como o Marcos colocou, a capacidade de investimento dessas operadoras não vai conseguir fazer frente às operadoras de maior porte, e nesse momento elas vão acabar, não vão conseguir sobreviver na competição. Então, eu acho que vai ser algo gradual, vai começar pela parte comercial,
mas no final do dia, o que eu acho que vai fazer a grande diferença entre as ISPs e as grandes operadoras vai ser a capacidade de manter a rede e de investir na rede. Até porque a gente tem uma situação, né, Suzana, de crédito, né? E acho que vocês têm condições de avaliar isso muito melhor do que eu, né? Nesse contexto econômico, o crédito não está tão simples. A gente teve algumas medidas econômicas anunciadas especificamente para empresas do porte ali dos ISPs, né? Quer dizer, entre 300 mil e 300 milhões de faturamento, mas, de qualquer maneira, eu não sei como que esse cenário de crédito se aplica a esse tipo de empresa. Você tem alguma avaliação sobre qual vai ser a dificuldade ou qual vai ser a facilidade que eles vão ter daqui para frente? Esse crédito que você está se referindo é para as empresas usarem para capital de giro, ou seja, as empresas estão tendo menos receita, elas precisam ter fôlego e esse dinheiro vai ser para o fôlego. O dinheiro para investimento tem que ser adicional a esse. Então, não me parece ser suficiente o dinheiro disponível para essas empresas para fazerem em frente ao desafio que elas vão ter para frente, que é compensar, talvez, uma queda de receita, quer por inadimplência, quer porque ela não consegue crescer na mesma velocidade, e, ao mesmo tempo, fazer frente ao crescimento da rede de um player de maior porte. Então, não vejo como suficiente o dinheiro disponível. Talvez eu veja que o BNDES deveria disponibilizar uma linha de crédito para as empresas para investimento, não para a questão da Covid, não para a questão de working capital, uma questão mais de preservar a competição local em algumas regiões. Parece que tem um projeto do BNDES em gestação, já era para ter sido anunciado aí há 2 semanas, ainda não foi, mas a gente sabe que todas essas questões, né, são sempre muito complexas dentro do governo, até você conseguir anunciar, mas, enfim, existe essa expectativa que vem alguma coisa. Aliás, falando em expectativa, e mudando um pouco de assunto, mas de alguma maneira ainda preso no tema que a gente estava tratando, no ano passado a gente tinha uma expectativa muito grande com relação ao novo modelo que foi aprovado, que isso traria uma mudança, uma redinamização aí para o setor, mas ele ainda não foi regulamentado. Então, na prática, a gente tem uma lei, né? Mas aquela lei ela só resultou até agora numa consulta pública da Anatel, mas em efeitos práticos, assim, você ter na ponta do lápis ali como é que vai ser o reflexo disso, a gente ainda não teve. Valder, eu queria que você comentasse um pouco isso. Você acha que está perdendo o timing do novo modelo ou ele ainda está em tempo aí de trazer resultados positivos para o setor? Eu acho que ainda está bastante tempo. Eu acho que o que está acontecendo são negociações necessárias, não são fáceis. E quando você tem negociações não fáceis em tempos de crise, traz complexidade maior ainda. Por outro lado, ter tomado essas decisões lá atrás de mudar o arcabouço regulatório se mostraram mais do que corretas e necessárias. Acho que tanto o Ministério quanto a Anatel viu além e já tinha proposto isso. Tá? O ponto que vocês tocaram do financiamento dos menores players, vamos colocar assim, se por um lado você tem sim, né, uma fortaleza dos grandes players, por outro lado, o time to market é extremamente relevante nesse mercado. Então, o que a gente tem visto são linhas, sim, talvez não tão baratas quanto os players queiram, mas, por outro lado, muito mais longas, gradualmente ficando mais longa. Tá? Então, esse momento de taxa de juros mais baixo, por outro lado, permite isso. Tá? Agora, da questão da regulamentação, sim. Então, a nossa expectativa é de que as mudanças agora que foram anunciadas no Ministério talvez possam acelerar esse processo, né? Tem esse lado positivo aí do que foi anunciado. Agora, são conversas muito difíceis, porque você tem que ter o Ministério, você tem que ter a Anatel, você tem que ter as empresas, você tem que ter o TCU, todo mundo concordando no que seja melhor para o setor. Tá? Mas, sim, eu acho que a gente já teve muito mais atrás na questão regulatória, apesar da gente poder já ter acelerado muito mais. Cadu, essa incerteza com relação aos desdobramentos do novo modelo, tá? Então, a gente ainda não tem certeza exatamente de como é que vai funcionar a questão
da renovação das autorizações de espectro, que tem um peso, a gente ainda não tem certeza de como é que vai ser feita essa conta e quais vão ser os valores envolvidos aí nessa negociação do novo modelo. A gente tem uma mudança de ministério agora, não tem mais MCTIC, voltamos a ter Minicom, então uma certa turbulência política e setorial. Isso afeta o setor? Sem dúvida. Eu até voltando um pouco na questão do financiamento, principalmente dos pequenos SPs, só para não deixar passar em branco, eu acho que o que tem acontecido mais recentemente, nos últimos anos, é que algumas empresas que são provedoras de equipamento, de rede, elas têm adotado o modelo de infraestrutura como serviço, o que permite que essas pequenas operadoras, ao invés de terem que comprar o equipamento com investimento na cabeça alto, elas possam pagar para o equipamento como se fosse um serviço, né? Então, elas pagam ao longo de muito tempo, o que dá um fôlego enorme para elas conseguirem desenvolver suas redes, né? Elas pagam ao longo do tempo. E eu acho que isso, e na verdade agora isso talvez se prove ainda mais importante, porque com esse crescimento de demanda por alta velocidade, e se a gente olhar a base de clientes das pequenas operadoras, a base é enorme, como a Suzana falou, 1/3 do mercado de banda larga do Brasil hoje é atendido pelas pequenas operadoras. Mas só que desses 1/3, são um pouco mais de 10 milhões de assinantes, quase 2/3 dele tem velocidades baixas ainda. Então, eles são atendidos com baixas velocidades. E à medida que o mercado se move na direção de velocidades mais altas, você vai fazer com que esses provedores ou tenham que realmente fazer um upgrade de rede, e aí entra a questão do financiamento, do crédito, do equipamento como serviço, ou então as grandes operadoras vão acabar pulando em cima desse mercado. Então, quis fazer só esse ponto que eu acho que é uma alternativa de financiamento que vem acontecendo, que acho que vai continuar acontecendo, que eu acho que é interessante. Voltando na questão regulatória, sem dúvida, a demora na regulamentação do PLC, ele tem um efeito muito perverso sobre o setor como um todo e na população, né? Acho que quando a gente fala do setor, parece que a gente está falando sobre aquelas empresas que se completamente desconectadas. Na verdade, assim, tem uma pessoa lá no final da linha que quer usar a internet com mais velocidade. Ela não quer mais usar o telefone orelhão, ela não usa mais orelhão, ela não vai fazer ligação do orelhão. Ela quer que chegue na casa dela uma internet de qualidade. E hoje, uma empresa que nem a Oi deve gastar na concessão algo como R$1 bilhão por ano. É um dinheiro meio que jogado fora, que R$1 bilhão para a sociedade investida em rede de fibra teria um impacto multiplicador gigante. Então, acho que o atraso, obviamente, não ajuda. Acho que essa mudança que teve no Ministério, eu concordo com o que o Valder mencionou, acho que talvez essa mudança no Ministério deu um certo foco, né, e talvez uma agilidade na tramitação da lei. Eu não sei dizer direito qual o tamanho, tem um monte de números sendo discutidos, então eu não sei direito qual vai ser a contrapartida que as empresas vão ter que dar para migrar para autorização, mas me parece que, acho que tanto do lado da Anatel, quanto do lado do governo, quanto do lado das empresas, tem um certo bom senso e uma intenção de ir adiante com a migração, de forma que esse dinheiro que hoje é desperdiçado, ele seja usado de uma maneira mais inteligente e a favor da população, né? Acho que esse é o mais importante. O usuário final, quem está usando o final, não quer mais usar telefone, linha de escada, conexão por cobre, quer um serviço de alta velocidade no final. Agora, você mencionou muito a questão da migração do modelo de telefonia fixa para a banda larga, mas tem um aspecto da renovação das frequências das operadoras móveis que me parece ser também bastante crucial e nesse momento, até mais incerto, né? Porque a gente não sabe nem se vai poder fazer essa prorrogação. E tem frequências vencendo agora, em breve. Então, acho que para as operadoras a incerteza é grande. Eu acho que no final há uma expectativa, uma esperança de que isso venha a ser definido a bom termo, até porque, de novo, que lá no final tem uma pessoa usando telefone celular, né? Então, que essas pessoas possam continuar podendo usar com qualidade e tal. Mas para as operadoras é uma grande incerteza não saber exatamente como o modelo de renovação de frequência fica. E, de novo, as frequências vão começar a vencer. Essas frequências datam lá da época da privatização e estão começando a vencer agora. Eu acho que isso deixa as operadoras nervosas, né? Como é que a gente faz o investimento? Como é que planeja o investimento daqui para frente? E aí você tem as frequências antigas vencendo, mas já tem a discussão do novo lote de frequência vindo em seguida. Quer dizer, como é que a gente concilia isso tudo? E no meio do caminho, consolidação. Então, como é que você estrutura o novo bloco de frequências
um cenário que pode mudar o número de grandes operadoras. Então, é uma discussão regulatória interessante. Eu acho que a gente está vivendo ela agora, né? Acho que isso é tão importante para o setor. Suzana, você acha que essa incerteza já começou a aparecer nos indicadores aí do mercado, desempenho das ações, com relação a, pelo menos, a projeção que vocês têm feito para o setor? Já se refletiu? Acho que, como o Cadu colocou, a discussão já começou. Existe, sim, uma preocupação de como é que o governo vai lidar, principalmente com a renovação das frequências que estão vencendo nos próximos anos, ou agora no final do ano. E tem um entendimento de que vai haver algum tipo de mitigação, que o governo vai chegar no meio termo e as coisas vão correr bem. Então, isso é um subentendimento do setor. Caso haja alguma coisa diferente disso, é um risco razoável. O entendimento é que vai haver algum tipo de acordo e vai se resolver isso. A segunda parte, né, de discutir para frente como é que vai ser a leilão das próximas frequências, que eu acho que talvez tenha mais refletido nos preços das ações, né? Quando vai ser esse desencaixe de dinheiro, quanto vai ser o desencaixe, quantos bloquinhos vão ser vendidos. Então, eu acho que o mercado está sendo muito positivo em relação à resolução do problema de curto prazo, que é os bloquinhos que já foram vendidos, os espectros que já foram vendidos e que estão vencendo agora. E talvez está sendo um pouco duro no aspecto dos blocos que vão ser vendidos, nos espectros que estão sendo vendidos. Então, estão impactando, concordo que impacta, mas eu acho que, estranhamente, eles impactam de formas diferentes, talvez assimetricamente diferentes. O mercado está muito otimista e o outro mercado está um pouco cético em relação à resolução do problema. Marcos, eu queria, então, que agora a gente começasse a projetar um pouco o cenário para frente. Queria que você comentasse essa questão dessa incerteza regulatória, de que maneira que isso ainda está se refletindo nas projeções. Perdão. Mas eu queria a tua avaliação do que a gente pode agora esperar do ponto de vista do cenário econômico em geral, né? Qual que é a gravidade e a duração dessa crise. E aí eu trago uma frase que foi colocada pelo Roberto Catalão, que é diretor executivo financeiro da Claro, na matéria que introduziu esse nosso debate, em que ele diz o seguinte, tá? A nossa grande incerteza agora é quanto tempo essa crise vai durar, né? Então, esse é o momento de ganhar robustez, emagrecer, nas palavras dele, né? Ganhar fôlego para esse cenário futuro. Qual que é a tua avaliação, Marcos? Então, nós estamos provavelmente num dos trimestres mais complexos para esse setor. Q2 tende a ser muito ruim, e o problema de Q3 é um nível grande de incerteza. E olhando para frente, que deveríamos estar entrando no que a gente chama aí de um fight phase, né? Em que a gente balanceia uma retomada com segurança, né? Há uma incerteza enorme de tempos em que isso vai durar, né? E se fala 12 o mais otimista, 24 meses os menos otimistas em relação a, de fato, a voltar para um novo normal, cuja característica também é incerta, o que é esse novo normal, né? E tem algumas coisas que eu acho que vale a pena cristalizar do que foi comentado até agora, que são agravantes desse contexto, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos ISPs, o vírus está indo para o interior, ele está indo para comunidades de menor renda. Em certa medida, tem um overlap um pouco maior com o escopo de mercado desses players. Isso é um agravante para a situação desses players e pode ser um impulsionador para movimentos ou ainda mais agressivos de franquia ou consolidação, né? Um outro ponto importante aqui comentado realmente a gente andou na direção certa em relação à regulamentação. A questão agora é velocidade em que a gente atua, porque mais ainda do que antes de Covid, há uma necessidade de antecipação, de ser proativo, né? Porque senão investimentos que já tendem a arrefecer não vão acontecer, e nós vamos ter um problema sério de fato servir, como o Carlos bem comentou, o consumidor na ponta, né? O que a gente tem feito para tentar ter um pouco mais de clareza sobre a incerteza de futuro, né? Um conjunto de pesquisas de consumer sentiment, né? E alguns dados que têm aparecido, né, em relação a isso. 44% dos consumidores esperam uma queda de padrão de vida com o Covid, que é o reflexo da questão macroeconômica, né? Mas 41%
prevêem aumentar serviços online de telecom, que é interessante. Tem uma mudança aqui positiva para o setor. E 48% dos consumidores melhoraram a percepção do setor. Eles agora sentem que ele é uma parte integral da vida deles, vem de forma muito positiva. 85% imaginam-se trabalhando remoto, só que 40% não vão ter apoio nenhum das empresas para esse trabalho remoto, que significa a necessidade de viabilizar essa plataforma de maneira mais ampla. Então, tem um conjunto de desafios aqui desses números que cristalizam a necessidade de atuação de forma mais ágil, mais proativa, mais estruturante. Eu sou positivo e confiante. Eu acho que, na verdade, a gente pode sair dessa crise, e até nos próximos meses, com um net positive para esse setor, né? Vis-à-vis o que poderia ser, não necessariamente comparando com trajetórias históricas, mas vai depender de uma atuação mais ágil, mais efetiva e mais proativa, especialmente dessa nova configuração ministerial e regulatória. Legal. Chegou uma pergunta agora de um espectador nosso. Aliás, eu já deixo um aviso para todo mundo, que vocês têm um formulário na parte de baixo aqui da nossa transmissão, da tela de transmissão, em que vocês podem fazer perguntas. Então, encaminhem isso para a gente coloca aqui para os nossos debatedores uma pergunta que chegou para a Suzana, e eu acho que o Carlos também vai poder comentar. Se essa destinação dos investimentos daqui para frente, ela muda em função de um cenário mais duradouro da crise, no teu entendimento, com uma concentração maior desses investimentos, por exemplo, na parte de rede fixa, ou na área de B2C, né, de consumo, uma diminuição do investimento na rede móvel. Você acha que tem algum efeito que já se possa analisar com relação a uma crise mais duradoura? Sim, acho que algumas operadoras, inclusive, já anunciaram, ainda que o valor do investimento não seja alterado, a alocação do investimento vai ser alterada, priorizando onde seja mais sensível para a crise. Um ponto importante assim, a ressaltar é que, pelo que a gente ouviu de algumas operadoras, houve um aumento de tráfego, sim, e esse aumento de tráfego ele conseguiu ser suprido pela a rede atual, né? Então, mesmo com o aumento, pelo que a gente soube, de próximo a 40% do tráfego normal, a boa notícia é que esse aumento se deu de forma homogênea, ou seja, durante o dia todo, não tem picos, o que já facilita a administração desse tráfego, e também geograficamente de forma homogênea, né? Não tem aquelas regiões que são as áreas comerciais, não tem uma concentração grande de pessoas. O que eu quero dizer com isso é que não tem uma necessidade imediata de investimento em rede. A rede atual já está conseguindo lidar bem com esse tráfego maior, com esse aumento de 40%, então essa é a primeira boa notícia. A segunda boa notícia é que se estabilizou, pelo que a gente consegue apurar, é que sim, houve esse pico para 40% e aí ficou, não houve um aumento além disso. Então, parece que a gente chegou a uma normal em que as operadoras conseguem lidar. Dito isso, tem algumas alterações na rede que têm que ser feitas. E daí que veio essa ideia de realocar o investimento do ano, ou seja, o investimento nominal, né, o valor de reais continua o mesmo, mas as áreas de prioridade são mudadas, de forma que atende essa demanda de tráfego de rede que está tendo agora. Então, assim, vai ter alguma mudança, mas eu não acho que vai ser nada muito brusco em termos de valor, mas só de prioridade. Cadu, qual que é a tua leitura com relação ao que muda nas prioridades de investimento das empresas daqui para frente? Então, eu acho que uma tendência que já era uma tendência, que era a redução do investimento na rede de cobre e a diminuição de serviços baseados em cobre, seja voz ou banda larga, acho que essa tendência vai ser muito acelerada pela crise. As operadoras agora elas têm a opção de direcionar o dinheiro, o investimento delas para a rede de fibra, que é onde está a demanda, as pessoas querem mais velocidade, e, portanto, não há razão para continuar investindo na rede de cobre, especialmente à luz da mudança de regulamentação, porque para que colocar dinheiro nessas redes? Então, acho que a gente vai ver, além do minimamente necessário para cumprir as obrigações da concessão. Então, o que a gente espera que mudem em breve, né? Então, eu acho que essa aceleração do declínio
acho que devia ser esperada para esse ano e para o próximo, em função do que a crise trouxe, né? Eu acho que outra questão sobre investimento em rede móvel, acho que esse investimento vai continuar acontecendo, eles continuam sendo que ser vultosos, acho que a demanda por conexões móveis vai continuar, as pessoas vão voltar a sair de casa eventualmente, mas aí eu acho que entra a discussão da consolidação também, que é como é que esse investimento devia ser otimizado. Na hora que você fala de uma empresa que nem a Oi, saindo do business móvel, e esse business passando para as operadoras, para as outras 3 operadoras, ou para 2 operadoras, enfim, não sei como é que a consolidação vai ser, mas que ela fique concentrado e que elas possam ter ganhos de escala, ganhos de eficiência na alocação dos seus recursos, e uma empresa que nem a Oi possa focar 100% em infraestrutura, você otimiza a alocação de capital, né? Você diminui o investimento em múltiplas redes de telefonia celular, né? Uma rede em cima da outra, e ao mesmo tempo, você também diminui o investimento em múltiplas redes de backhaul de fibra e até conexão à casa do cliente não em fibra. Você passa a concentrar os esforços, as empresas concentram seus esforços, seus capitais no que elas fazem melhor. No caso da Oi, é desenvolver rede fixa de fibra. No caso das outras operadoras, as redes móveis. Eu acho que esse é um movimento que é importante, que também imagino que vai acontecer aí. Agora, do teu ponto de vista, e depois eu vou pedir para o Valder comentar isso, Cadu, mas do teu ponto de vista, esse rearranjo estrutural que o setor vai passar, certamente com as negociações que estão relacionadas à Oi, é determinante para o que as outras vão fazer no futuro em termos de investimento? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa potencial consolidação, né, a gente não tem certeza, mas vamos lá, né, porque tudo indica que a consolidação que vai acontecer, ele vai mudar a cara do setor no Brasil. Né? O setor vai ter uma mudança, que eu acho uma mudança importante. A gente tem escrito algumas vezes como isso pode ser fundamental para mudar a forma do setor. Primeiro, que você garante o setor móvel mais consolidado e as operadoras com mais força, mais musculatura, e você garante a Oi como uma provedora de capacidade de infraestrutura, que hoje não tem. Hoje não tem um grande... Quer dizer, a Oi está aí provendo infraestrutura, mas não tem uma empresa com foco, né, com dedicação na construção e provimento de infraestrutura em larga escala no país inteiro. Eu acho que muda a cara do setor. Para melhor. Para melhor. Até porque o que ela faz hoje é investir em infraestrutura, mas basicamente para ela mesma, né? Assim, e eu acho que o novo foco dela vai ser muito mais uma operadora de atacado, né? Do que uma operadora com um negócio de B2C tendo como principal foco. Valder, qual que é a tua avaliação esse buraco negro, no bom sentido gravitacional da expressão, que significa todo esse rearranjo da Oi em função de tudo que tem para acontecer no mercado, de outros M&As, do leilão de 5G, dos investimentos que precisam ser feitos daqui para frente, do rearranjo das outras empresas. Qual que é a relevância desse momento que a gente está vivendo em relação à Oi? Eu talvez seja um pouco mais cauteloso em um ponto, que eu acho que a consolidação da móvel ela não vai ser um passeio no parque que está todo mundo achando que vai ser. Eu acho que, sim, apesar de a gente ter um arcabouço que permite uma maior flexibilidade, um maior acúmulo de espectro, eu acho que essas operações elas vão ser analisadas de uma forma bastante profunda. Tá? Eu não acho que vai ser, cabe no cap, então vamos embora, passou, vamos embora. Eu estaria um pouco mais cauteloso em relação a isso. Eu acho que há outros fatores que vão ser observados nessa movimentação. Você diz com relação à análise regulatória e concorrencial que vai ser feita, não com relação a... Total. Eu acho que sim vai ter a consolidação, tá? O formato que talvez seja um pouco diferente do que anda se conversando no setor. Tá? Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto importante, você perguntou para o Cadu, achei assim, sim, as movimentações da Oi são importantes para essa definição, mas, por outro lado, os players não estão esperando só o fator Oi. Tá? Mais uma vez, as consolidações já estão acontecendo. Concordo com o Marcos que algumas das regionais vão ser impactadas na hora que esse negócio, que essa pandemia chegar mais forte no interior, e já chegou. Mas, por outro lado, isso também, entre eles, já tem criado bastante oportunidade. Tá? O que vai ficar muito claro a partir de agora é a separação da infraestrutura do serviço. Isso é uma coisa que eu sei que o Marcos já bateu bastante nisso, até quando a gente chegou a trabalhar junto em alguns projetos, e eu vejo isso no dia a dia.
essa separação vai ser muito clara. Como o Cadu e Suzana colocaram, não vai ter dinheiro para financiar tudo, então você olha o seu balanço não só do ponto de vista onde você vai alocar o dinheiro, mas que parte do teu negócio traz uma rentabilidade maior e uma necessidade de capital de giro menor. Tá? Então, você vai ter que olhar isso com muito mais carinho do que era olhado antes. Tá? Outro ponto importante que Cadu tocou, e a gente vê isso muito mais ativo no setor e vai ficar mais ainda, o papel dos fornecedores. Né? Os fornecedores maiores estão olhando para mercados menores com olhos diferentes do que olhavam antes. Agora, alguns fornecedores desse mercado têm sido até vanguardistas no que eles provêm e que tipo de equipamento. Eu acho que esse é um mercado que ainda vai passar por um chacoalhão, no bom sentido. Tá? Eu não descarto outros entrarem nesse mercado, tá? Mas sim tem alguns viabilizadores bastante importantes desse mercado. Eu acho que só uma observação com relação a essa questão que você colocou, Valder, dos fornecedores. É interessante a gente notar, inclusive, isso como se insere no cenário geopolítico. A gente viu uma entrevista do embaixador dos Estados Unidos dizendo que o governo americano tem disposição de investir em alguns fornecedores que eles consideram amigos, vamos dizer assim, ou pelo menos não ameaças, né, a questões de segurança. Então, nominalmente ele falou Nokia e Ericsson, mas imagino que haja outros também. E, de outro lado, você tem toda a pressão política americana com relação aos fornecedores chineses, principalmente a Huawei. Né? Você acha que esse cenário político, geopolítico, pode afetar efetivamente o setor de telecomunicações de investimento por conta dessas pressões sobre os fornecedores ou o favorecimento de determinados fornecedores? Eu acho que não, porque você também não pode ficar aumentando muito o custo desse CAPEX, porque aí é que realmente você não vai ter investimento. Né? A Instrução Normativa 4, acho que passou desapercebido por muita gente. Lá tem algumas indicações de como o governo pode estar olhando isso, não sei o quanto a instrução avançou, tá? Mas ali acho que tem alguma pista. Né? Ainda depende de uma regulamentação da Anatel, o que veio na instrução. Por outro lado, a gente já começa a ouvir discussões, por exemplo, do papel dos posteiros, o P de pato dos posteiros, né, que acho que é um ponto que ajuda bastante a destravar investimento no setor e até trazer investimento no setor. Você vê as empresas elétricas olhando o mercado de banda larga e de fibra com muito mais afã do que olhava antes. Então, eu tenho que enxergar o setor como um todo, não só os players que são conversados. E no ponto que vocês tocaram, do apoio às empresas, Marcos tocou nesse ponto, do apoio às empresas, do apoio do empregado e do usuário de serviços digitais, essa digitalização que a gente teve que acelerar, né, nesses últimos meses, ela já começou a trazer soluções criativas aonde você coloca, e principalmente com o advento e com a aceleração de digitalização dos próprios players financeiros e de mais capilaridade de como você traz o serviço de telecom e outros serviços. Então, essas parcerias digitais, elas começam, e a gente vai ver isso mais regularmente daqui para frente, elas já começam a tomar formas bastante diferentes, onde você pode, por exemplo, atrelar parte do seu benefício à ajuda no pacote de banda larga do usuário, seja para pessoa física, seja para jurídica. Essas parcerias já estão sendo desenvolvidas, sim. Tá? Então, mais uma vez, ponto da infra com serviço, isso é extremamente relevante, a gente vai ver mais disso. A consolidação, eu não acho que vai ser tão simples quando se está desenhando. As redes são muito heterogêneas, né? E os modelos de negócio são muito heterogêneos. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. E historicamente, quando a gente olha consolidações no setor de telecomunicações, há um tempo de gestão bastante longo, né? Pegue vários casos clássicos, né?
desde a Telefônica comprando a TVA no começo dos anos 2000, até mais recentemente a Telefônica comprando a GVT, o tempo de assimilação, né, e até você chegar nos resultados, nas sinergias que são desejadas, não é curto, né? Então, talvez o impacto não seja tão imediato, e isso também demande das operadoras uma certa complexidade do ponto de vista organizacional e estrutural. Não é que não vai acontecer, vai acontecer. Não, vai acontecer. Talvez não seja tão óbvio assim. Perfeito. Agora vamos começar a projetar, a gente já estamos nos encaminhando aí para a reta final, e eu queria começar a projetar um pouco o cenário futuro agora. Então, Marcos e Suzana me ajudem aí a fazer uma leitura do ponto de vista econômico, do que a gente pode esperar nos próximos meses, nos próximos anos, e de que maneira que isso vai afetar efetivamente o setor de telecomunicações ou não. Suzana, começando contigo, qual que é a tua leitura? Sem dúvida, né? O setor vai acompanhar o que vai acontecer com a economia, e tem uma grande discussão como é que vai ser a recuperação da economia. Justamente a discussão como é que vai ser, se vai ser uma maneira aguda, né, que a gente fala no formato de V, ou se vai ser uma recuperação mais gradual, formato de U, né? Fica mais tempo embaixo e demora mais para subir. Então, dependendo de como for o formato da recuperação, os impactos vão ser distintos, piores ou melhores. Em V, o impacto seria em menor tempo, mais agudo, porém a recuperação seria rápida, e o formato de U, as empresas vão ter que se adequar a um cenário de baixa demanda por mais tempo, e a retomada ia ser mais gradual. Então, acho que a primeira discussão é a top-down, né, a macro. A gente, no Itaú, está com uma projeção de que ano que vem a gente já tem um PIB positivo, inclusive no terceiro trimestre já começa a ter indícios de crescimento de PIB. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é combinar como é que vai ser a recuperação econômica com a necessidade de investimento das empresas, né? A gente sabe que vai acontecer em algum momento esse ano ou ano que vem, como vocês colocaram, o leilão de 5G. Os operadores têm que estar preparados para fazer um dispêndio de capital grande, no momento que não necessariamente elas vão estar com fluxo de caixa normalizado pela questão econômica. Então, vai ter um desafio em conseguir coordenar um momento desafiador de demanda ou de mercado, ao mesmo tempo que você vai ter que fazer um investimento grande em espectro, quer esse ano, quer ano que vem. O que é melhor do teu ponto de vista? Ficar para o ano que vem ou isso acontecer esse ano? Eu acho que é para o ano que vem. Quanto mais tempo a gente tiver para superar a crise, para as empresas e para o fluxo de caixa das empresas estabilizarem, melhor para as empresas, melhor para o setor, acho que melhor para todo mundo, na verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que melhor ano que vem? Como o Cadu, como o Valder colocaram, a gente está num momento que o setor está se consolidando, a gente não sabe exatamente como vai ser o setor daqui a 2 anos. Não estou falando daqui a 10, daqui a 2. Então, como a gente pode fazer um leilão se a gente não sabe quantas operadoras vão ter de grande porte daqui a 2 anos, né? Faz mais sentido econômico, mais sentido para o social, talvez, também, saber, bom, vamos ter 4 operadores, vamos ter 3, e a partir daí desenhar o leilão, né? De maneira que todo mundo consiga se beneficiar mais, tanto do ponto de vista de cobertura, que é a parte social, as metas de cobertura, quanto do ponto de vista de eficiência de espectro também, do lado das operadoras. Então, minha leitura aqui, quanto mais informação a gente tiver para poder desenhar o leilão de uma forma mais otimizada, melhor para todo mundo, para o setor, para as empresas, para o consumidor e para a Anatel. Então, obviamente, também o cenário econômico tende a melhorar à medida que o tempo passa. Então, quanto mais tempo passa, mais fácil deveria ficar, ou menos difícil, melhor dizendo, para as operadoras. Então, respondendo a sua pergunta, sim, impacta as empresas, não só pela questão econômica, mas também pela essa mudança de tecnologia que o mercado vai passar de 4G para 5G nos próximos anos. Perfeito. Marcos, qual que é a tua leitura aí? O que é o cenário que a gente vai viver nos próximos meses e de que maneira que isso vai afetar o setor? Então, só antes de complementando o que a Suzana colocou, que de maneira geral eu concordo, tem um longo prazo que apresenta uma oportunidade inquestionável, né? Costuma-se dizer que se você quer ser um bilionário, encontra um problema multibilionário para resolver, né? E nós temos um problema multibilionário, né? O gap de produtividade desse país,
que a principal ferramenta no mundo inteiro e aqui também tende a estar em indústria 4.0, na digitalização e na conectividade, né, do lado supply. E do lado demanda, nós talvez tenhamos uma das populações mais conectadas do mundo, né, particularmente em mídia social. Então, tem ingredientes aqui que tendem a fazer que, pô, esse é um setor atrativo, esse é um setor fundamental, esse é um setor que tende a gerar valor no longo prazo, entende? Então, tem uma oportunidade... E que finalmente foi reconhecido, né? Pelo menos essa pesquisa que você trouxe, mostra que as pessoas perceberam isso, né? Finalmente. Eu acho que os consumidores das empresas, certamente, quanto que isso já percolou na visão de política industrial, de regulamentação, eu acho que a gente tem que assistir, porque isso tem que estar, de alguma forma, refletido em velocidade. Eu acho que parte do impacto de curto e médio prazo para levar esse longo prazo que eu estou descrevendo, ele depende de velocidade, né? E aí, um elemento que o próprio Valder colocou aí, né? Na realidade, um dos elementos associados a isso empresas, os ISPs vão sofrer no curtíssimo prazo. Nós temos um processo de consolidação. Se você levar anos para fazer aprovações, você não vai ter um processo de consolidação que gere muito valor. Então, o regulador tem que ter consciência, fazendo com o devido cuidado as negociações, de que esse é um processo que tem que ocorrer com certa velocidade. Olhando para curto e médio prazo, eu concordo com a Suzana que tem uma questão aí das letrinhas, né, V, U, L. Infelizmente, essas letrinhas são diferentes para diferentes setores. Muitos vão virar um L mesmo, na realidade mudou não só o nível, mas a trajetória, vão ter pouquíssimos Vs e vários Us, né, dependendo do setor que você está falando, e telecom serve todos os setores, né. Telecom tende a ser um V ou até um U invertido, dependendo de como você lida com ela globalmente, né? Então, a gente torce só para não ser um W, né? Com vários picos e vales, assim, a gente fica nesse pinga-pinga. Tem essa quarta letra, mas eu acho que esse W tende a aparecer de alguma forma. Na realidade, é uma variação do L aqui, mas ele tende a ocorrer, especialmente em alguns setores, especialmente em algumas geografias. Então, e a gente tem que estar preparado para isso, né? E aí a questão de curto prazo vai estar muito ligada a um pouco o arroz com feijão, né? As operadoras estão, de fato, apertando os cintos em relação a custos, em relação a se reinventar. Diga-se de passagem, como todas as outras empresas, tem uma reinvenção natural aqui, que vai também passar por virtualização, que significa um processo, de fato, de maior produtividade, maior otimização natural. Elas estão fazendo isso. Tem um foco enorme em caixa. Tem, de fato, uma otimização grande dos investimentos, né? Agora, eu tendo a acreditar que esse setor, a partir de 2021, vai se mostrar provavelmente acima das médias dos setores em termos de desempenho, particularmente se essas alavancas de ajuste do setor que a gente comentou forem tratadas com a devida diligência e velocidade, né? E celeridade. Então, de novo, reforçando, eu sou absolutamente positivo em relação ao que tende a ocorrer no médio prazo. Tem um dever de casa de curto prazo, temos uma direção muito boa, temos uma questão de velocidade. Cadu, eu te coloco mais ou menos a mesma questão, mas eu queria que você contextualizasse isso dentro do que significa para as empresas ter que fazer um investimento agora em 5G, ter que fazer um investimento agora, né, em otimização da infraestrutura, realocar esses investimentos como a gente havia colocado, e ao mesmo tempo a gente sabe que a maior parte das empresas de grande porte brasileiras são empresas multinacionais que estão enfrentando esse desafio econômico em diversos países, em diversas geografias, com impactos variados. De que maneira que isso preocupa aqui no Brasil com relação ao que precisa ser feito e principalmente com relação ao leilão de 5G? Legal. Eu acho assim, primeiro, acho que é um ponto importante da gente olhando o passado, os últimos 5 anos, as operadoras tiveram ganhos substanciais de margem, né? Ainda que o top line não tenha crescido muito, a receita não tenha crescido muito, tenha mal crescido, em alguns casos declinado, principalmente por causa da parte fixa, o ganho de margem foi muito grande. Só para assim, botar em grandes números, a TIM teve um ganho de quase 1.000 pontos de margem nos últimos 5 anos, a Claro 800 pontos de margem de ganho, a Vivo 550 pontos de margem de ganho. Então, as empresas se tornaram mais eficientes ao longo dos últimos anos. Eu não acho que esse processo acabou, acho que ele tem uma série de vetores. A consolidação é um outro vetor que ajuda na otimização, né, no ganho de eficiência. Então, as operadoras têm tentado compensar as dificuldades de, enfim, a troca de modelo, né, a saída do cobre, da fibra e a competição sendo mais eficientes.
Olhando para frente, eu acho que a economia, pessoalmente, eu tenho uma visão mais cautelosa, eu acho que a gente vai ter um impacto grande esse ano, eu acho que a retomada é devagar, é gradual. Dito isso, de novo, acho que o setor é um setor razoavelmente bem posicionado, deve sofrer menos que o resto da economia. E eu acho, na questão sobre 5G, investimento das grandes operadoras, é verdade que os controladores das operadoras no Brasil, um fica na Espanha, outro na Itália, outro no México, estão sofrendo com a crise, como acho que qualquer lugar, mas eles têm visões de muito longo prazo, né? Ninguém está posicionado no Brasil para o que vai acontecer em 2021, eles estão olhando nos próximos 10 anos, e se o mercado tem uma perspectiva boa, e eu acho que tem, eu acho que esses investimentos vão continuar acontecendo. Talvez um ajuste aqui e ali, um pouco menos com o câmbio desvalorizando, fica, né, uma parte do investimento em dólares, porque os equipamentos são cotados em dólares, então talvez as operadoras tenham que fazer algum ajuste na velocidade do investimento, mas eu acho que dificilmente você vai ter, entre esses grandes players, né, entre a América Móvil, a Claro a América Móvil, a TIM e a Telefônica, eu acho difícil você ter uma redução muito grande do nível de investimento. O leilão de 5G, acho que é parte do processo. O 5G, a compra de espectro, na verdade, ela é parte do investimento, né? Só que ela acontece em pontos no tempo. Então, as operadoras, acho que se preparam para fazer esses investimentos em tempos. Eu acho que a expectativa é que o governo, na hora de leiloar o espectro, ele consiga colocar, de alguma maneira, balancear entre o dinheiro a ser arrecadado no curto prazo versus a demanda por investimentos futuros, de forma que permita as operadoras não terem desencaixe muito grande, simplesmente pagando por ar, e usar uma parte desse dinheiro para realmente desenvolver as redes, desenvolver o país. Né? Você acha que nesse cenário, investimento estrangeiro para empresas que operam aqui no Brasil fica um pouco mais complicado, um pouco mais incerto, ou a oportunidade está aí e o dinheiro virá? Eu acho que para as operadoras, eu não consigo ver nenhum novo entrante no mercado brasileiro no curto prazo. Né? Eu não imagino que a gente vai ter demanda de fora para o operador que não esteja presente no país. Mas para os que estão presentes, que têm uma visão de longo prazo, eu acho que o dinheiro vai vir, acho que o dinheiro vai continuar entrando. E mesmo em outros setores, se a gente pensar no fluxo de investimento direto para o Brasil, eu acho que a crise, acho que muitos olham a crise, especialmente quem fala de investimento na economia real, olha a crise como uma oportunidade, né? Oportunidade de agora sim fazer um investimento que em dólar vai custar muito mais barato e que vai dar retorno nos próximos 10 anos. Valder, comenta um pouco essa questão, qual que é a tua expectativa com relação à atração de investimentos nesse contexto, e também a gente já está finalizando, então queria que você também fizesse a tua observação final com a pergunta que é: que lições que a gente tira dessa crise para o setor e que oportunidades que se abrem? Então, começando contigo. Eu concordo brutalmente com o Cadu, e o cenário de taxa de juros mais baixa, o câmbio jogando a favor de alguns fundos, alguns private equities, estes passam a ser players ainda mais relevantes, principalmente, mais uma vez, quando a gente tem a separação do serviço da infraestrutura, que, por outro lado, também vai trazer uma eficiência de balanço e fiscal para as empresas, na hora que você tiver isso devidamente equacionado. Essa é uma mensagem importante. Você vai ter uma mudança muito grande do perfil da demanda por serviço, por consequência do receitamento das empresas. Isso já está acontecendo. Aí a gente vai olhar os balanços de uma forma diferente, tá? Isso também acaba trazendo uma forma diferente de olhar custo. Por exemplo, custo de programação dentro de um conglomerado, como é que você vai olhar isso, dado que hoje o conteúdo está sendo gerado de uma forma muito mais estratificada do que era gerado antes. Tá? Então, isso tem um impacto, sim, econômico, não só para as empresas do setor, mas você tem players que não estão no setor entrando com ofertas para servir o setor. A gente ouve falar de MVNOs ou de outras formas, internet das coisas, número de usuários conectados, seja máquina ou homem, isso também vai mudar. Acho que mercados verticais, né? Mercados verticais, acho que também deve movimentar, né, a atração de investimento para a conectividade aí. E aí você vai ter operadora fazendo parceria com o consultor ou com as empresas finais. Então, eu acho que essa é uma mensagem. O portfólio de
de demanda e de serviço e de receita, ele vai mudar. Tá? Isso para mim é dado. O papel dos fundos de